Olá pessoal, como vão vocês? Hoje então aqui num dia chuvoso, dia 30 de janeiro, véspera aí, faltando menos de uma hora para final da Libertadores, que infelizmente o meu tricolor gaúcho não está presente, mas vamos olhar o jogo daqui a pouco. Então vamos hoje falar sobre, dando continuidade então a série sobre farmacoterapia do diabetes mellitus. Vamos falar de hipoglicemiantes orais, melhor talvez falando de antidiabéticos orais ou anti-hiperglicemiantes orais, que são sensibilizadores insulínicos. E aqui talvez o carro-chefe desses fármacos seja a metformina, uma biguanida. Então esses fármacos, eles sensibilizam os tecidos à ação da insulina, reduzindo a resistência, portanto, dos tecidos à insulina. Eles não vão, portanto, como as sulfonilureias e as meglitinidas, eles não vão estimular o pâncreas, as células beta, a secretarem mais insulina. Isso resulta, então, o fato de que eles, muito pouco provável, eles causam hipoglicemia, né? Diferentemente das sulfonilureias, né? Dos hipoglicemiantes orais, secretagogos de insulina que nós vimos na última parte. Portanto, a ação deles é, de fato, anti-hiperglicemiantes, normalmente não produzindo hipoglicemia, sensibilizando, portanto, tendo como ação os tecidos-alvo da insulina, principalmente, então, fígado, músculo e tecido adiposo. Esses fármacos são usados em todas as fases do diabetes mellitus tipo 2, principalmente aí a metformina. É um fármaco de primeiríssima linha, consagrado, usado na forma monoterápica na fase 1 do diabetes, ou seja, quando há discreta hiperglicemia, intolerância, resistência, portanto, à insulina, o que leva normalmente a uma hiperinsulinemia. Não há, portanto, na fase 1 ainda insulinopenia, né, carência de insulina, mas há uma resistência dos tecidos à insulina, há uma discreta, então, hiperglicemia de jejum, normalmente associado à obesidade. Então é muito comum, junto à dietoterapia, se usar sensibilizadores de insulina como forma monoterápica medicamentosa na fase 1 do diabetes. Quase sempre estão associados a secretagogos de insulina, né, na fase 2, onde há hiperglicemia, jejum mais elevada, né, normalmente entre 200 e 300 mg por decilitro. Aí, nesse caso, na fase 2, já há uma certa redução dos níveis de insulina e, portanto, os secretagogos aí vão estimular o pâncreas a secretar maior insulina em resposta ao aumento da glicemia, e nesse caso a associação de metformina é muito interessante e faz parte dos protocolos usados na fase 2. E também, né, particularmente a metformina, que é um sensibilizador, então, insulínico, é usado junto com insulinoterapia nas fases mais severas do diabetes tipo 2, onde há necessidade de um aporte, né, exógeno de insulina, e a utilização de metformina e de outros sensibilizadores insulínicos permite uma redução, então, de doses de insulina no diabetes em fases mais adiantadas. As duas classes, então, cada uma com um exemplar hoje usados no Brasil, que sensibilizadores de insulina, são as biguanidas, e aqui a metformina é o nosso grande exemplar, representante, tá? E as tiazole dinedionas, chamadas glitazonas, fármacos mais recentes, surgidos aí a partir da década de 90. Tá? As biguanidas, elas surgiram lá na década de 50 com a fenformina. A fenformina foi tirada do mercado em seguida porque ela estava associada
a desencadear acidose láctica, né, particularmente naquelas pessoas que já tinham alguma propensão à acidose láctica, como insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca. Tá? Então a fenformina surgiu, tinha um bom efeito em reduzir os níveis de glicemia e hemoglobina glicada em diabéticos, mas ela foi retirada do mercado. Na década de 60 surgiu a metformina, também ela é um fármaco muito eficiente, usado até hoje, mas por décadas ficou sobre a desconfiança, né, dos profissionais em função aí da sua similaridade estrutural química com a fenformina e a possibilidade de produzir acidose láctica, que é uma morbidade então metabólica com alta desfecho de imortalidade. Então apenas aí no final do século XX, tá, no final da década de 90, a metformina, através de novos estudos randomizados, mostrou-se então como instrumento, uma ferramenta de primeira linha e utilizado, portanto, em todos os protocolos mundiais de tratamento do diabetes tipo 2. As glitazonas, então, são mais recentes, também produzem sensibilização dos tecidos, músculo, fígado, tecido adiposo, mas ainda não há uma tradição do uso delas, talvez sejam fármacos de segunda linha, quando há intolerância à metformina, passam a ser então uma possibilidade. Também surgiram logo que surgiu as glitazonas, algumas representantes dessa classe foram retirados do mercado por apresentarem alguns tipos de toxicidade, Então, por exemplo, a troglitazona, ela foi retirada do mercado em função de promover hepatotoxicidade em alguns pacientes, A rosiglitazona, que chegou a ser comercializada no Brasil, a Anvisa, se eu não me engano, em 2010 retirou ela do mercado em função então de estar associada a risco de doença cardiovascular. E de fato hoje o representante da classe, que ainda está no mercado, mas que também acaba sendo contraindicada, para pessoas que já têm insuficiência cardíaca mais severa, até em função do perfil próximo, da rosiglitazona. Então é a pioglitazona. A pioglitazona é uma glitazona que ainda é utilizada e vem sendo então normalmente associada a secretagoso de insulina no tratamento do diabetes tipo 2, tal como a metformina. Bom, vamos falar da metformina, a biguanida, representante de primeira linha no tratamento de sensibilizadores insulínicos no tratamento de diabetes tipo 2. Então, ela não só trata, como previne o diabetes tipo 2, também é utilizada na forma monoterápica, junto com dieta, em pacientes com síndrome metabólica, que normalmente apresentam pré-diabetes, intolerância à glicose, portanto, normalmente associada à hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, aumento de triglicerídeos, de colesterol, LDL colesterol, obesidade, principalmente a obesidade central, a obesidade visceral e não subcutânea. Então, também a metformina é muito indicada no tratamento da síndrome metabólica, que normalmente até é um início, ela faz normalmente as pessoas que não tratam síndrome metabólica, que é uma doença associada a sedentarismo, a má alimentação, acabam evoluindo também para o diabetes tipo 2. Então, o principal efeito dela então, é diminuir a resistência da insulina,
Então, sensibilizando os tecidos, aqui principalmente o tecido hepático, né? Mas também atua no tecido muscular, no tecido adiposo. Então, a sensibilização da metformina sobre o tecido hepático está associada, então, a principalmente uma redução da gliconeogênese, evitando, portanto, a hiperglicemia de jejum. Um dos mecanismos de ação recentemente propostos, né, porque até então, até alguns anos atrás, não se sabia bem como a metformina gerava suas ações, então, em parte, talvez a metformina esteja associada à ativação da quinase ativada pela adenosina monofosfato, né? Essa quinase é uma enzima muito importante no controle do balanço energético. Ela, como o nome sugere, ela é ativada pelo AMP, né? Adenosina monofosfato, quando aumenta os níveis de AMP, e portanto a ativação dela vai aumentar o catabolismo a fim de aumentar os níveis de ATP. Então essa enzima está muito associada à atividade física, né? Vários estudos mostram que ela é ativada na atividade física, e parece que também a metformina colabora para a ativação dessa enzima. Então a atividade física associada à metformina potencializam a ação dessa enzima, que vai ativar metabolismos catabólicos, favorecendo, portanto, a glicólise, né? A oxidação de glicose, a captação de glicose nos tecidos, reduzindo, inibindo a síntese de glicose hepática, então reduzindo a gliconeogênese hepática, como eu disse, estimulando diretamente a glicólise, aumentando a captação muscular de glicose, através então do aumento da expressão do GLUT4. Também é capaz de ativar, né, a síntese de triglicerídeos no tecido lipogênese, portanto no tecido adiposo, reduzindo os triglicerídeos séricos e também reduzindo o LDL, colesterol ruim, no sangue. Então a metformina é capaz de melhorar o perfil lipídico, de certa forma. Apresenta também um leve efeito anorético, um efeito que pode estar associado à redução de peso corporal, tá? Bem como, particularmente em doses maiores, ela é capaz de reduzir a absorção gastrointestinal de glicose do alimento, e isso está muito associado a alguns desconfortos gastrointestinais que ocorrem com a utilização de doses maiores de metformina, em função então da manutenção da glicose no trato gastrointestinal. Há alguma, como foi falado antes, né, a fenformina foi tirada do mercado em função de poder produzir, precipitar acidose lática. Então a associação com acidose lática, então qualquer paciente que tenha alguma propensão, né, que possa estar associada à acidose lática, ela é contraindicada, né, como no caso da insuficiência cardíaca, como no caso da insuficiência respiratória mais grave. Então há uma pequena associação com a acidose lática, a metformina, né, na faixa de 5 a 30 casos a cada 100 mil indivíduos usuários. Aqui está a nossa metformina, uma biguanida. Então aqui a nossa molécula de guanosina, né, guanidina, desculpe, né, guanidina. Então aqui uma dimetil, né, biguanida. Esse é o cloridrato então de metformina. Então, em resumo, né, a metformina, ela normalmente é tomada 2 a 3 vezes ao dia. A metformina, os comprimidos normalmente são de 500 a 850 miligramas. Então a dose máxima aí é 3 vezes ao dia de 850 miligramas, mas normalmente tomada então pela manhã e ao jantar 2 vezes ao dia.
doses de 500 ou 800 miligramas. Tá? Existe também metformina de liberação lenta, né, que ela pode ser tomada, liberação prolongada, né, pode ser administrada uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Tá? Então, o mecanismo de ação, como foi falado, é promover uma redução da gliconeogênese hepática, né, da liberação de glicose, aumentando, portanto, também a sensibilidade da insulina em outros tecidos, como do músculo, aumentando a atividade glicolítica, aumentando a captação de glicose, no tecido adiposo, aumentando a lipogênese, a captação, portanto, de ácidos graxos e diminuição, né, de triglicerídeos e LDL colesterol no sangue. Aqui está colocando uma redução média, né, de glicemia em jejum e também uma redução da hemoglobina glicada de 1,5% a 2%, normalmente a partir de 5 semanas de utilização ocorrem já esses efeitos e, claro, a dietoterapia é fundamental. Vantagens, né, como a sulfonilureias, grande experiência dessa droga, são drogas que existem, tá, há várias décadas, conseguem reduzir bem a hemoglobina glicada, diminuem comorbidades cardiovasculares, eventos cardiovasculares associados, né, além de melhorar, e até em função de melhorar o perfil lipídico, tem capacidade também de diminuir peso ponderal. Considerando que no diabetes tipo 2, quando se associa a secretagolos de insulina, como sulfonilureias, esses últimos então têm tendência a aumento de peso ponderal, então há um certo contrabalanço aí em relação a esse efeito sobre o peso corporal. Tá? Desvantagens, então, principalmente em doses maiores, 3 vezes ao dia, quando se usa 3 vezes ao dia doses de 850 miligramas, há maior probabilidade então de desconforto abdominal, com diarreia e náuseas. Né? Aqui está colocado, né, que a formulação de liberação prolongada, XR, tem menos esses efeitos gastrointestinais e é passível também de reduzir a absorção da vitamina B12, isso deve ser então considerado. Há risco, apesar de raro, de acidose, como foi falado, 5 para 100 mil casos, o que é um risco bastante pouco provável e por isso é contraindicado em indivíduos que tenham alguma doença, patologia que pode estar associada ao aumento da acidez ou a diminuição do pH do sangue, né, como na insuficiência pulmonar, como na insuficiência cardíaca, onde há possibilidade de hipóxia, hipercapnia, aumento de ácido lático em função de baixo fluxo e, portanto, né, essas pacientes já apresentam a possibilidade de acidose, então ela pode ser contraindicada e é contraindicada nesse sentido. Também é contraindicado, essa acidose ela normalmente aparece quando os níveis de metformina aumentam muito na circulação, então na insuficiência renal, quando a taxa de filtração glomerular está aí abaixo de 30 ml por minuto, então ela é contraindicada porque a filtração glomerular é uma das principais formas de eliminação da metformina e alterações dessa função renal irão aumentar as concentrações de forma significativa da metformina na circulação. Na gravidez também é contraindicada, como a maioria, como todos os hipoglicemiantes orais, né, ou antidiabéticos orais, apesar de que ela é usada sim, né, na diabetes gestacional. Existem vários estudos que mostram a utilização de metformina no diabetes gestacional. A metformina passa a barreira placentária de forma bastante significativa, mas de qualquer forma, né, a principal protocolo para o tratamento do diabetes gestacional, além
da dietoterapia, quando há necessidade de implementação medicamentosa no diabetes gestacional, é a insulinoterapia. No entanto, volto a falar que existem vários estudos que apresentam então uma boa eficácia, né, e segurança no uso da metformina na gravidez. Muito bem, o outro grupo aqui de fármacos sensibilizadores de insulina mais recentes são as tiazolidinodionas, né? Aqui está a molécula da pioglitazona, representante atual comercializada no Brasil. Aqui está o grupo tiazol, né, com duas carboxilas no grupo tiazol. Então esse aqui é a 2,4-tiazolidinedionas, né, presente nas moléculas dessa classe, como a pioglitazona. Então são sensibilizadores de insulina, tal como a metformina, atuam principalmente no músculo esquelético, melhorando a captação de glicose através do aumento da expressão do GLUT4 e a via glicolítica, né? Parece ser, então, o mecanismo de ação associado, parece ser um agonista, né, do receptor nuclear PPPAR-gama, né? Receptor gama proliferador ativado do peroxoma. A ativação desse receptor, então, ativa a via glicolítica através da ativação da fosfenolpiruvato carboxiquinase, e limita também a gliconeogênese, diminuindo a formação de glicose no jejum, evitando hiperglicemia de jejum. Então, o principal efeito está associado ao aumento da captação de glicose por GLUT4 no músculo e no tecido adiposo, e também a diminuição dos níveis de ácidos graxos no sangue, triglicerídeos no sangue, portanto promove a lipogênese no tecido adiposo. Ela também tende ao aumento do peso ponderal, como outros hipoglicemiantes orais. Então há um benefício de melhorar o perfil lipídico, caindo os triglicerídeos séricos, bem como colesterol LDL e colesterol sérico. Como efeitos adversos, são capazes de retenção hídrica, podem promover uma discreta diminuição dos níveis de hemoglobina, então podem estar associados a promover anemia. Há um aumento de casos de fratura de ossos, principalmente em mulheres que utilizam as glitazonas, e também alguns estudos mostraram uma associação maior com o risco de câncer de bexiga desses fármacos. De fato, 2 deles já foram retirados do mercado por outros motivos. A troglitazona, que foi o primeiro, por insuficiência hepática aguda, ou seja, lesão hepática promovida pelo uso do fármaco ao longo do tempo, e também a rosiglitazona, mais recentemente, foi retirada por ter uma relação com possibilidade de insuficiência cardíaca mais grave, de infarto agudo do miocárdio também. Então a pioglitazona, como eu tinha colocado, é o representante atual, né, mas ela também é contraindicada devido ao perfil de segurança, né, apesar de terem perfis de segurança distintos, né, a rosiglitazona e a pioglitazona, né, ela há uma contraindicação, né, dela para pacientes que tenham já insuficiência cardíaca grave, né, de classe 3 e 4, em função dessa possível associação com comorbidades cardiovasculares, com desfechos cardiovasculares. Bom, em resumo, então, a pioglitazona normalmente é tomada uma vez ao dia, comprimidos de 15 a 45 miligramas, aumenta a sensibilidade à insulina no músculo, no tecido adiposo, né, e no fígado também. Também são capazes de reduzir a hemoglobina glicada, previnem então o diabetes tipo 2, não só no tratamento, mas na prevenção de diabetes tipo 2,
melhorando também o perfil lipídico, com redução de triglicerídeos e LDL colesterol, e como desvantagens, como efeitos adversos, como foi falado antes, retenção hídrica, possível anemia, ganho ponderal de peso, e contraindicadas então na insuficiência cardíaca mais grave de classe 3 e 4, e na insuficiência hepática também, porque a principal forma de metabolização desses fármacos é o citocromo P450, e então a insuficiência hepática vai tender a aumentar os níveis desses fármacos, produzindo sobre concentrações séricas e possibilitando maiores então efeitos adversos. Também não há estudos que mostrem sua segurança na gravidez, o que fazem ser contraindicadas nessa situação. Bom, então por hoje era isso, Queria mencionar aqui, discutir um pouquinho com vocês esses sensibilizadores de insulina, principalmente a metformina, fármaco aí de primeira linha, normalmente então associados aos secretagogos como sulfonilureias, como a glibenclamida, para o tratamento do diabetes tipo 2, sempre lembrando que a dietoterapia e o controle alimentar da ingesta em termos de quantidade e qualidade de carboidratos, bem como a atividade física controlada, orientada, são também terapias fundamentais e imprescindíveis para o tratamento do diabetes mellitus. Muito bem, então na próxima parte, fechando aí a questão do tratamento de diabetes mellitus tipo 2, hipoglicemiantes orais, eu gostaria de falar em fármacos que atuam incretínicos, chamados assim, que, portanto, vão imitar esses hormônios entéricos chamados incretinas, ou vão aumentar os níveis através do bloqueio do seu metabolismo, dessas incretinas, que acabam melhorando então o perfil de sensibilidade pancreática para a liberação de insulina, entre outros efeitos. E também gostaria de falar na próxima parte sobre fármacos que colaboram para a eliminação pela urina de glicose, contribuindo, portanto, para a melhora do perfil metabólico no diabetes tipo 2. Era isso então, um grande abraço, até a próxima.